pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o professor Ricardo Perinardi. Para quem não me conhece, eu sou procurador da República, eu passei no concurso, no 24º concurso, em 2008, então tenho um pouco mais de 10 anos de casa já no Ministério Público Federal. Já passei por diversas áreas, né, desde o interior do Amazonas, Manaus, Guarulhos, enfim, voltei para minha cidade, Campinas, no interior de São Paulo, e pude aí ter contato, como eu falei para vocês, com praticamente todas as áreas do Ministério Público Federal. E eu vou estar junto com vocês agora nesse curso, né, no extensivo aí para o Ministério Público Federal, na matéria de Direito Administrativo, buscando aí ajudá-los na aprovação desse concurso, que é um concurso bastante disputado, né, um concurso difícil, mas como eu estudava, eu sempre tinha em mente, alguém tem que passar e esse alguém tem que ser, uma das vagas tem que ser minha. Então, nós vamos aqui abordar alguns pontos. Óbvio que o formato do curso, o seu tamanho não possibilitam aí o esgotamento da matéria de direito administrativo, mas focamos nas matérias que mais vêm, nos temas, né, que mais vêm sendo cobrados nos últimos concursos. Então, serão aulas mais voltadas, mais rápidas, mais dinâmicas, na profundidade aí necessária para o concurso. E, obviamente, eu me coloco à disposição de todos aqueles que tiverem dúvida para eventual esclarecimento, críticas, sugestões. Estamos abertos aí a todos. Espero que todos gostem das nossas aulas. Então, vamos começar. Nosso primeiro tema, pessoal, vai ser processo ou procedimento administrativo, né, previsto aí na Lei 9784 de 1999. Especialmente nessa aula nossa, nós iremos abordar a questão das espécies e princípios do processo administrativo. Tá? Então, vamos à parte introdutória da lei. A Lei 9784 de 1999, ela estabelece basicamente o quê? São normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, tá? Correto? Direta ou indireta, aí buscando, né, obviamente, dando normas que buscam aí, de um lado, a proteção dos direitos dos administrados, né, e, por outro, o fiel cumprimento da lei por parte da administração pública, tá bom? Já o primeiro ponto importante, professor, ela vincula ou não os estados e municípios? Pessoal, não, ela não vincula os estados e municípios. E ela é aplicável ao Legislativo e ao Judiciário Federal? Sim, pessoal, ela é aplicável, mas tão somente quando eles, no exercício das suas funções atípicas, né? Aquela classificaçãozinha do direito administrativo de funções típicas, funções atípicas, quando o Legislativo e o Judiciário estiverem exercendo aí funções atípicas, eles irão aí utilizar a Lei 9784, tá? E, por fim, essa norma ela contém normas tanto de direito material quanto também de direito processual. Tá? E as espécies, né? Como a gente falou, o nosso tema aí de hoje. Pessoal, uma classificaçãozinha que também é cobrada no concurso, embora haja outras classificações, mas essa nós entendemos que seja a classificação mais interessante, né? A defendida por autores mais conceituados de direito administrativo, que dividem os processos administrativos na seguinte classificação. Em primeiro lugar, internos ou externos. Tá? Os internos, pessoal, são aqueles instalados dentro do âmbito da administração pública, né? Ao passo que os externos, por sua vez, eles envolvem particulares, né? Então, por exemplo, um pedido aí para obtenção de uma licença por um particular. Isso a gente pode classificar aí como um processo externo, correto? Outra subdivisão, processos restritivos e processos ampliativos, né? Restritivos, ou também chamados de ablatórios, tá? Tem examinador que adora aí um conceito diferente, então um conceito restritivo ou ablatório são aqueles que basicamente impõem limitações à esfera privada de interesse, correto? E eles são divididos em meramente restritivos e sancionadores, tá?
Os ampliativos, por seu turno, pessoal, são aqueles que consistem basicamente na expansão da esfera privada de interesse dos indivíduos, tá? Eles são divididos em iniciativa do próprio interessado, né? Então, por exemplo, aí, como eu falei para vocês, um pedido de obtenção de licença, né? De iniciativa da administração, né? Concorrenciais e simples ou não concorrenciais. Tá? Então, os restritivos, os ampliativos, desculpa, eles têm essa classificação, né? Concorrenciais e simples ou não concorrenciais. Então, essa é uma divisão, espécie que, por vezes, a gente vê em concurso e é interessante vocês terem a noção. E agora vamos entrar aí num dos pontos mais importantes da lei, tá, pessoal? Uma das partes que mais é cobrada nos concursos, aí, especialmente no concurso do Ministério Federal, que a gente está vendo aqui, que são os princípios regentes do processo administrativo. Bom, vocês podem ter noção que, sendo uma atividade estatal, tá, por óbvio, pessoal, os princípios da administração, eles são regidos por todos aqueles previstos no nosso ordenamento jurídico, sejam eles explícitos, sejam eles implícitos, correto? Então, tem aqueles 5 fundamentais, né, a famosa classificação LIMP, né, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, né, e publicidade, e tem outros, correto? Então, todos esses princípios, eles se aplicam. Entretanto, como outras leis, né, que a gente sabe que trazem, às vezes, uma aplicação específica, a lei do processo administrativo, né, no seu artigo 2º, ele elenca os princípios que devem nortear o processo administrativo. E isso também é importante saber, tá? Óbvio, como eu falei para vocês, todos se aplicam, mas, eventualmente, se vier perguntando numa prova quais são os princípios que regem o processo administrativo segundo a Lei 9784, vocês têm que saber os princípios previstos no artigo 2º da lei, tá? Que é esse artigo aí que traz elenca esses princípios. E quais são eles? Em primeiro lugar, legalidade, por óbvio, né? O princípio um dos baluartes aí da administração pública. A administração pública, ela só pode fazer aquilo que é previsto na lei, então uma legalidade estrita, tá? Finalidade, correto também um princípio. Motivação, né? Então a finalidade, a administração pública sempre aí tem que buscar o bem comum. A gente falou isso lá atrás, no conceito, lá no início, quando a gente tratou de processo administrativo. A motivação, né, também tem que estar contido aí nos atos administrativos. Razoabilidade, proporcionalidade, né? Então, aí, necessidade, utilidade, né? Tem toda a classificação intrínseca, mas é importante, como eu falei para vocês, saber a existência desses, quais são os que elencam pela lei. Então, a lei traz tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade, correto? Moralidade, né? Um princípio mais amplo aí, ligado ao dever ético, à boa-fé da administração pública. Ampla defesa, né, principalmente nos processos sancionatórios, contraditório, tá? Segurança jurídica, correto também, interesse público e eficiência. Tá? Então, como eu falei para vocês, se vier uma pergunta no concurso para elencar os princípios previstos nos processos administrativos previstos na lei, são esses que você deve trazer: legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 11 princípios trazidos aí pelo nosso ordenamento jurídico, tá? E aí, dentre esses princípios, o que é importante aí saber, tá, pessoal? Principalmente por uma primeira fase, né? Em primeiro lugar, entendimento jurisprudencial. E qual entendimento jurisprudencial? Principalmente aqueles estampados em súmulas, né? Ou aqueles, obviamente, previstos aí em decisões proferidas com repercussão geral reconhecida. Mas nós temos, especialmente sobre esse tema, 2 súmulas importantes aí, vinculantes do Colégio Supremo Tribunal Federal. A primeira delas é a súmula 5, correto? O que diz a súmula 5 do Supremo Tribunal Federal? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo
disciplinar não ofende a Constituição. A gente vai ver, um dos temas da nossa aula é o processo administrativo disciplinar, mas eu já quis trazer essa súmula por quê? Porque ela tem aí ligação óbvia, direta, com a questão da ampla defesa, né, dos princípios que a gente viu. E por que essa súmula é importante, pessoal? Porque esse entendimento do Supremo ele vai justamente de encontro ao entendimento consolidado no STJ antes, né, obviamente, da edição da súmula, que definia ser indispensável a presença de advogado em todas as fases do procedimento administrativo disciplinar. Isso, inclusive, estava sumulado, né? Era a súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça. Então, hoje, a falta de defesa técnica, então, por advogado, não ofende a Constituição Federal. Tá? Então, a presença do advogado não é obrigatória. Tá? Ainda sobre esse tema, contraditório e ampla defesa, tem-se também a súmula 3, vinculante número 3 do Supremo Tribunal Federal, que fixa o seguinte: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Aqui, pessoal, um mero parênteses para uma dica de estudo, correto? Quando vocês estiverem diante de um texto mais longo, né, por exemplo, nesse caso aí, uma súmula, tentem destacar os pontos mais importantes, tá? Para quê? Para justamente vocês evitarem aí, eventualmente, a gente sabe que são alguns pontos chaves dessa súmula que vão ser cobrados. Então, primeiro, o lugar que deve ocorrer esse processo, Tribunal de Contas da União, né? Quais os princípios? Contraditório e ampla defesa. E o que tem que implicar a decisão? Em anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Correto? E as exceções, apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Né? E por que tem essa exceção na súmula? Né? Porque as exceções, pessoal, não se trata de anulação de atos ampliativos do Tribunal de Contas, mas sim de manifestação desses órgãos, né? Impedindo, obviamente, que esses atos se aperfeiçoem. Né? Dentro de uma classificação também que a gente sabe que tem aí nos atos administrativos, o ato aí de concessão de aposentadoria, reforma, pensão, são atos complexos, ou seja, dependem da manifestação eles não se aperfeiçoam enquanto não houver a manifestação do Tribunal de Contas da União. Então, por isso, pessoal, que eles constituem aí uma exceção, porque não há aí uma anulação ou revogação do benefício. Né? O benefício ainda não foi concedido. Então, por isso que eles constituem ainda exceção a o enunciado previsto aí na súmula vinculante 3. Tá? E, por fim, também, uma outra súmula importantíssima, também de caráter vinculante do Supremo Tribunal Federal, é a súmula 21, né, que diz o quê? Que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Tá. Pessoal, outro ponto importante dentro desse artigo 2º é o parágrafo único, que ele dispõe de alguns critérios que devem ser observados aí no processo administrativo, para que esse processo administrativo ele decorra dentro, vamos dizer aí, da legalidade, né? Observando o princípio da legalidade. E dentro desses critérios, qual que eu gostaria de destacar? Gostaria de destacar, primeiro, a vedação à renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização de lei. Tá? Então, você não pode haver aí a vedação, a renúncia total ou parcial de poderes, né? Salvo autorização de lei. Né? Lei, então, não é qualquer autorização, tem que ser autorização de lei. A proporcionalidade na imposição de obrigações, restrições e sanções, correto? Então, deve aí atender o interesse público, né? E as despesas processuais, pessoal, somente podem ser cobradas por imposição legal. Então, aí, de novo, né, temos aí o enunciado nosso, previsto na súmula vinculante 21. Tá? E outro ponto importante também é o impulso oficial, a oficialidade. O que quer dizer isso? Ao contrário, pessoal, dos procedimentos judiciais, dos processos judiciais, os procedimentos administrativos, eles podem ser instaurados sem a necessidade de provocação
de qualquer interessado, de particular interessado, tá? A administração pública pode, ela própria, dar aí início ao processo administrativo. E, por fim, o último critério que eu gostaria de destacar é a vedação da aplicação retroativa de nova interpretação, correto? Então, aí tem uma nova interpretação da lei, a administração pública não pode, no processo, aplicar aí retroativamente. Pessoal, então esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês nessa nossa primeira aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, como eu disse, estou à disposição. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui de novo com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso curso aí extensivo do Ministério Público Federal para Direito Administrativo. Hoje vamos tratar também de um assunto importante, direitos, deveres legitimados e competência. O ponto de competência é um dos pontos mais cobrados aí, considerando alguns conceitos que envolvem, nós veremos aí mais para o final da nossa aula de hoje. Então, sejam mais uma vez bem-vindos e vamos começar a falar do nosso tema, tá? Na parte de direitos e deveres, eu recomendo a leitura dos artigos 3º e 4º da lei, tá? Não tem nada muito complexo ali, não tem nada que demande muito aprofundamento, mas é importante saber ali quais são os direitos e deveres, e se vocês forem observar na lei, correto, esses direitos e deveres, eles são basicamente, decorrem da lógica do processo, né? Então, é algo que é até intuitivo, vamos assim dizer. Mas é importante saber, passar o olho aí para ver e ter a resposta certa. Especialmente dentro de direitos, né, previsto aí no artigo 3º, eu destaco um dos direitos que consiste no quê? Em formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Tá? Então, todos os documentos e alegações têm que ser objetos de consideração pelos órgãos competentes antes de deliberar a respeito do objeto do processo administrativo. Correto? Agora vamos lá, passando aos legitimados. A gente até viu na última aula a questão relacionada a um dos princípios, que seria o do impulso oficial, aí, a oficialidade, ou seja, que o processo administrativo ele pode ter como início de ofício pela própria administração, tá? Diferentemente do processo judicial, mas nós vamos agora abordar aí mais especificamente os legitimados segundo a lei. O rol dos legitimados ele se encontra previsto no artigo 9º da lei. E quais são eles? Em primeiro lugar, né, por óbvio, os titulares aí dos direitos e interesses, né? Que pode ser quem? Pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, tá? A pessoa jurídica ela pode também, ela tem legitimidade para a instalação aí de um processo administrativo. Outro legitimado, terceiros interessados, né? Quem são eles? São aqueles, pessoal, que sem terem iniciado o processo, eles possuem direitos ou interesses aí que possam ser afetados pela decisão a ser adotada, tá? Outro ente importante aí que possui legitimidade são as organizações e associações representativas, né? A questão relacionada aí são pertinentes a direitos e interesses coletivos, tá? E por fim, as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos, né? Essa classificação de direitos difusos, direitos coletivos, aí vocês estão estudando processo coletivo, vocês têm que ter aí na ponta da língua, está previsto aí no artigo 82 do nosso Código de Defesa do Consumidor, correto? Aquela questão das legitimidades, interesses, divisibilidade, enfim. Então, mas tendo aí em mente que são associações, organizações ou associações representativas, questões relacionadas a direitos coletivos, ou pessoas ou associações constituídas legalmente quanto a direitos e interesses difusos. A capacidade também, pessoal, para fins aí, obviamente, do processo administrativo, ela é conferida aos maiores de 18 anos, né? Salvo previsão especial em ato normativo próprio, né? Isso está previsto aí no artigo 10º da nossa lei, tá? Então, isso é um ponto aí a ser considerado, correto?
Agora, como eu disse para vocês, a gente vai entrar num tema muito importante dessa nossa aula, que diz respeito à competência administrativa. Tá? Ou seja, quem que dispõe de atribuição para praticar determinados atos dentro do processo administrativo. Então, basicamente, a competência, vocês sabem que consiste nisso. Tá? E a competência, pessoal, vocês acham que ela é renunciável ou irrenunciável? Pessoal, a competência administrativa, ela é irrenunciável, correto? E deve ser exercida pelo órgão legalmente habilitado para o seu cumprimento, né? Há exceção a isso? Sim, há duas exceções: delegação ou avocação. Institutos aí também que têm uma incidência grande em prova, né? Nós estamos falando do artigo 11. Qual é outra característica da competência administrativa? Ela é imprescritível. O que consiste basicamente a imprescritibilidade da ação, da competência? Ela não deve ser, liga-se muito à questão mesmo da prescrição, tá, pessoal? Ao direito de prescrição. Ou seja, já que ela é imprescritível, ela não se extingue pela inércia, tá? E ela também é insuscetível de prorrogação, né? Ou seja, a competência administrativa ela não se adquire pelo fato de estar sendo exercido sem oposição. Tá? Então, essas basicamente são as três principais características aí que a gente pode falar sobre a competência. Ela é irrenunciável, como eu falei para vocês, né, exceto nos casos de delegação e avocação, imprescritível e insuscetível de prescrição. Essas três qualidades vocês têm que ter em mente aí quando o tema é processo administrativo, tá bom? Pessoal, conceito e pressupostos da delegação, né? Como a gente viu aí, é um instrumento muito cobrado e utilizado, né? No dia a dia aí do dono de direito administrativo. Na delegação, pessoal, um órgão administrativo ou seu titular, né? Eles transferem, né? Então, o primeiro ponto que vocês têm que pensar é isso. Há uma transferência e não um chamado, como a gente vai ver na avocação. Tá? Isso está muito inerente ao conceito de delegação. Né? Quando eu delego a alguém, né, a gente usa esse termo, justamente eu, por exemplo, que tenho a atribuição de fazer determinada fato, né? Isso é um conceito até utilizado não só no direito civil, né, em todas as áreas. Eu tenho um feixe de atribuições, eu delego para alguém, ou seja, algumas atribuições eu delego. Então, por exemplo, vamos imaginar eu hoje aqui como procurador da República, correto? Eu tenho a atribuição, por exemplo, de expedir ofício. Eu posso delegar, né? Alguns colegas, inclusive, colocam aí por ordem e tudo, e os assessores nossos aqui do gabinete, eles expedem ofício em nosso nome. Então, foi uma delegação. Então, há uma transferência. Então, o órgão, o seu titular, tá? Eles transferem temporariamente, tá? Temporariamente. A competência, como a gente falou, não é permanente, é temporariamente parte de sua competência a outros órgãos ou a outros titulares, né? Então, é temporariamente parte da competência, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, tá? Pode ser hierarquicamente subordinado? Pode, né? Mas não pode ser superior. Eu não posso transferir minha competência para um órgão superior, correto? Tem que ser no máximo no mesmo nível. Então, pode ser hierarquicamente subordinado ou não haver essa hierarquia, correto? Quando? Em quais hipóteses? Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Tá? Então, essas são as circunstâncias que tornam a delegação conveniente. Tá bom? Então, guardem isso. Quais são as circunstâncias que tornam a delegação conveniente? São circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica e territorial. Artigo 12. Então, vamos lá, só para a gente fixar bem o conteúdo. Na delegação, o órgão administrativo ou seu titular transferem temporariamente parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica e territorial. Tá. Pessoal, se houver aí uma subordinação hierárquica, né, ou seja, se eu estou delegando para um subordinado meu, a doutrina classifica isso como uma delegação vertical. Tá? É fácil de entender, né? Você tem um organograma de um órgão público, você tem geralmente o organograma que as pessoas que estão são superiores estão aqui e as subordinadas estão aqui embaixo. Então dá para entender o porquê que é chamado de delegação vertical. Ao passo que, obviamente, se não houver essa subordinação, é classificada essa delegação como uma delegação horizontal. Tá bom? Entendido aí? Então, esses pontos são muito importantes para vocês entenderem, são muito cobrados em concurso. O ato de delegação, pessoal, ele obrigatoriamente especificará as matérias e poderes transferidos. Tá? A delegação ela tem que ser escrita mesmo. Os limites de atuação do delegado, correto? Duração e objetivos da delegação. A gente viu que ela tem que ser temporária, né? Então, por isso tem que ter delegação. E objetivos da delegação, correto? Até para justificar aí a sua conveniência. E o recurso cabível, né? Podendo, inclusive, constar ressalva aí do exercício da atribuição delegada. Né? Ou seja, eu delego todos esses poderes determinados meus, exceto um que se eu não fizesse essa ressalva, ele se encaixaria. Tá? Então, por isso que pode conter aí a ressalva do exercício da atribuição delegada. As decisões adotadas por delegação, elas consideram ser praticadas pelo delegado ou pelo delegante. O que vocês acham? Pessoal, isso está previsto aí no artigo 14, tá? Parágrafo 3º da nossa lei, considera-se praticadas pelo delegado. E onde que isso vai impactar, principalmente? Por exemplo, na indicação da autoridade coatora em mandado de segurança. Tá? Então, vou entrar com mandado de segurança por uma ordem praticada pelo delegado. Eu vou nomear e titular como autoridade coatora. O delegado ou o delegante? O delegado. Tá? E a desdelegação, ela é possível em qualquer hipótese? Tá? Pessoal, em regra, a regra é a delegabilidade. Tá? Em regra, eu posso delegar. Porém, pessoal, em nenhuma hipótese pode ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo. Tá? Segunda exceção de indelegabilidade, a decisão de recurso administrativo. Né? E terceira e última hipótese de indelegabilidade, as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, atos de caráter normativo, decisão de recurso administrativo e matérias de competência exclusiva são indelegáveis. Tá? Como um bom concurseiro que vocês são, saibam que as exceções também são extremamente cobradas aí na prova. Tá? E a delegação, pessoal, ela é revogável ou irrevogável? E, se for revogável, quem poderá revogar? Pessoal, a delegação ela é revogável a qualquer tempo, né? Por vontade unilateral da autoridade delegante. Então, ela se trata do quê? Ela se trata de um ato discricionário. Né? Então, a autoridade delegante ela pode unilateralmente, como a gente viu, revogar a qualquer tempo, mesmo que seja antes aí do tempo determinado inicialmente. Tá? E a avocação, né? Qual o seu conceito e quais são os pressupostos aí da avocação também? Outro instrumento importantíssimo no processo administrativo e na questão de competência. Na avocação, pessoal, o órgão ou seu titular chamam para si. Então, vocês veem aí que não há essa transferência, como a gente viu na questão da delegação. Há um chamamento, né? Em caráter excepcional e temporário, a competência atribuída a um órgão hierarquicamente inferior. Então, vocês veem aí que, ao contrário da delegação, há esse chamamento, e, ao contrário da delegação, tem que haver aí uma subordinação. Mas subordinação de quem? O órgão do qual você avoca tem que ser subordinado a você, hierarquicamente inferior. Então, a avocação, pessoal, ela será sempre vertical, ao contrário da delegação que a gente viu, que pode não haver essa subordinação, então pode ser uma delegação horizontal. Artigo 15, tá? O processo administrativo, pessoal, deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Tá? Isso está previsto no artigo 17.
E, por fim, para terminar aqui nossa aula, a avocação, ela se sujeita às mesmas restrições que a gente viu aí relacionadas à delegação, né? Como a gente viu que a delegabilidade é a regra, mas tem 3 exceções aí, né? Que a gente viu: decisão de recurso administrativo, matérias de competência administrativa e edição de atos normativos. Correto? Bom, pessoal, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês hoje na nossa segunda aula. Espero que todos tenham compreendido. Fico aí novamente à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Um forte abraço e até a próxima aula. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ricardo de novo na área com vocês, dando aí continuidade ao nosso curso aí para o MPF, na Direito Administrativo. Vamos falar hoje do tema forma, tempo e lugar dos atos no processo e também a comunicação nesses atos, né? Então, ou seja, como que se desenvolve os atos, né, dentro do processo, como que são eles comunicados dentro do processo administrativo, tá? Então, pessoal, já vamos começar pela regra geral, é que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada. Então, essa é a regra geral. Os atos são praticados de forma livre, né? Há exceção, professor? Sim, claro, sempre há. A exceção quando? Quando expressamente houver aí uma exigência legal, né? E eles devem ser produzidos como? Por escrito, né? Em vernáculo, ou seja, aí na nossa língua portuguesa. Então, não venha querer a pessoa que lida com direito adora um latim aí, às vezes até algumas palavras em outros idiomas, mas no processo administrativo não, tá? Deve ser praticados os atos em vernáculo, com data e o local de sua realização e a assinatura, obviamente, da autoridade responsável, né? Não pode haver um ato praticado sem assinatura, né? A gente tem que saber que, até como eu falei para vocês na última aula, para se eventualmente houver alguma ilegalidade, precisar socorrer do judiciário na questão relacionada, por exemplo, ao mandato de segurança, vocês saberem contra quem esse ato, esse mandato de segurança, por exemplo, deve ser impetrado, correto? E o reconhecimento de firma, ele é exigido? Ele só é exigido, pessoal, quando houver dúvida da autenticidade, tá? Mas, em regra, não. O reconhecimento de firma, não. E o tempo, né? Quando que os atos devem ser realizados? O tempo dos atos. Os atos, pessoal, do processo administrativo devem ser realizados em dias úteis, correto? Então, basicamente, segunda a sextas-feiras, no horário normal de funcionamento da repartição no qual tramita o processo, né? Então, se a repartição funciona das 8 às 17, esse é o horário normal, aí que o ato deve ser praticado. Óbvio, tá, pessoal, que eventualmente hoje com a questão de home office, processo eletrônico, algumas regras estão sendo flexibilizadas. Mas isso é a regra geral que está constante aí da lei, então por isso que a gente está passando para vocês, se eventualmente vocês forem indagados numa primeira fase, saibam exatamente isso, né, que os atos devem ser realizados em dias úteis, né? Eu não posso praticar sábado, domingo ou feriado, né, e muito menos em horários que a repartição não funciona, então, por exemplo, meia-noite. Geralmente nenhuma repartição pública, com exceção de algumas, vai estar aberta, então esse ato não pode ser praticado, por exemplo, nesse horário, tá? Correto? E qual o prazo para a prática desse ato administrativo? Pessoal, em regra, 5 dias, tá? 5 dias, pessoal, até abrindo um parênteses, 5, eu até brinco com alguns alunos meus, né? O 5, ele é um número cabalístico, vamos assim dizer, dentro do direito administrativo. Por quê? Porque muitos dos prazos praticados, né, são, por exemplo, licitação, tem esse prazo de 5 dias, tá bom? Então, na dúvida, se vocês não souberem na hora da prova qual o prazo para a prática de determinado ato em direito administrativo, vão com fé na resposta 5, correto? É a grande chance aí de vocês acertarem. Óbvio que vocês podem errar, mas, como a gente fala, a gente tem que lidar com probabilidades. As probabilidades maiores são aquelas que apontam para que o prazo seja de 5 dias, considerando a gama
de atos e prazos que dispõem desse lapso para a sua prática. Em qualquer caso é 5 dias? Sim, a regra geral é 5 dias, né? Salvo o quê? Salvo motivo de força maior ou, novamente, disposição legal em contrário. Tá? Então, se houver aí disposição legal em contrário, o ato ele pode variar, né? E o lugar, pessoal, onde que o ato administrativo deve ser praticado, né? Então, a gente viu aí já o tempo, né? A forma, e agora o lugar. Pessoal, os atos administrativos dentro do procedimento administrativo, eles devem ser realizados preferencialmente, tá? Na sede do órgão competente, obviamente, cientificando aí o interessado se outro for o local de sua realização, tá? Então, esses atos devem ser praticados onde? Então, no horário, na sede aí da repartição, onde está correndo, né, o órgão competente da prática desse processo administrativo, salvo, né, como eu falei para vocês, se não for esse lugar, o interessado ele tem que ser cientificado aí das práticas desse ato. Tá? O órgão competente, pessoal, ele vai agora à comunicação, né? Entrando também num tema importante de comunicação, que a gente viu que os princípios que regem o processo administrativo, contraditório, ampla defesa, então, para que o contraditório ele seja exercido da sua forma correta, o interessado ele tem que ser cientificado aí dos atos praticados, né? Então, a gente sabe aquele conceito clássico de contraditório, que é ciência do interessado, né, que se aplica tanto ao processo civil, processo penal e ao processo administrativo, né? O contraditório ele só é efetivo na medida em que você cientifica o interessado, né? Então, o órgão competente ele promoverá a intimação do interessado para a ciência da decisão ou efetivação de diligências, né? E o que deve conter essa intimação, né? Não basta só chegar uma cartinha lá falando que intimando o interessado sem qualquer outra informação. Em primeiro lugar, obviamente, né, questão lógica também, a identificação do intimado e o nome do órgão, né, ou entidade administrativa, né, o interessado saber. Então, por exemplo, eu sou intimado de um processo que está correndo no departamento de trânsito, né, eu tenho que saber, não pode vir uma intimação no meu nome, só falando prefeitura do município, governo do estado, né, eu vou ficar, né, assim, geral, né, pode ser que o ato esteja sendo praticado na prefeitura ou na sede da administração estadual, mas aí tem que ver essa especificação, tá? Outro ponto que deve conter essa intimação, a finalidade da intimação, né, também algo lógico, você tem que saber o porquê você está sendo intimado, a data, a hora e o local, né, em que deve comparecer, né? Então, por exemplo, fulano de tal está sendo intimado pela prefeitura de tal município para apresentar documentos na entidade. No dia tal, local tal e horário tal. Tá? Outro ponto também importantíssimo, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer representar. Então, vamos lá no exemplo que eu tenho dado, né? Fulano de tal é intimado aí para apresentar documentos na prefeitura, né? Então, o que deve constar? A identificação do fulano, o órgão, prefeitura, a finalidade, a apresentação de documentos, quando, né? Então, a data, o local, o horário, correto? E se essa apresentação ela precisa ser feita pessoalmente pelo intimado ou se ele pode se fazer representar por terceiro, né? Também deve conter o quê? A informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento, né? Do comparecimento do intimado. Então, também tem que ter essa ressalva aí de que o processo administrativo irá continuar, mesmo, por exemplo, no exemplo que nós estamos usando, que ele não compareça para apresentar os documentos. E, por fim, pessoal, deve conter o quê? A indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Então, vamos lá, o exemplo que eu trouxe, de novo, né, para a gente fixar bem essa matéria.
fulano de tal é intimado, fulano de tal é intimado pela prefeitura de tal município para apresentar documentos no dia tal, horário tal, por exemplo, no setor tal, no setor jurídico, vamos dizer, que ele deve comparecer pessoalmente ou pode ser representado também, ser informado de que o processo continuará, mesmo que ele não compareça, não apresente esses documentos, e a indicação dos fatos e fundamentos legais. Então, precisa desses documentos para comprovar tal. Então, isso é o necessário para a intimação ser válida. A gente está falando aí o que tem que conter nessa comunicação, né, do ato do processo administrativo. Como que pode ser essa intimação, né, com todos esses pressupostos? Ela pode ser por ciência nos autos, né? Então vamos supor que o interessado vá na prefeitura, no exemplo que a gente tem dado, e veja o despacho e tome a ciência, tá, desse despacho. Considera-se aí válida a intimação do interessado. Pode ser feita por via postal com aviso de recebimento, tá? O AR, o famoso AR, e pode também ser feita por telegrama ou, por fim, outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Assim, como eu falei para vocês, em termos tecnológicos, pandemia, tudo, um exemplo que a gente pode trazer é, por exemplo, uma intimação por WhatsApp. Né? Até atos judiciais hoje estão sendo realizados por WhatsApp. Nada impede, por exemplo, uma intimação por WhatsApp de um processo administrativo, de um ato. Vamos supor lá que esse fulano deixou o número de telefone. E aí vamos para não ter dúvida, né? Então, a prefeitura ela expede toda a documentação, uma intimação, falando, nomeando, falando quem é, falando a finalidade da intimação, a data e horário do qual ele tem para apresentar os documentos, que ele deve comparecer pessoalmente ou mediante representação, que o processo irá continuar, mesmo que ele não apresente esses documentos, e a indicação dos fatos. Né, e manda esse bonitinho ali, um texto no WhatsApp. A pessoa pega e responde, correto, vou comparecer, ou, enfim, dando a ciência, tá? Demonstrando que ele teve ciência inequívoca do ato. Cuidado, né? Porque é interessante, quando a gente usa alguns meios que não estejam na lei, você tem que garantir a ciência. Né? Não é, por exemplo, que deu 2 risquinhos ali, azuis, que a gente pode ter certeza de que ele foi, porque pode ser que não tenha sido ele que viu, né, ou abriu acidentalmente. Então é importante garantir pelo menos uma ciência inequívoca, vamos assim dizer. Mas é óbvio, caso para caso, mas evitar aí, para evitar qualquer tipo de nulidade ou justamente por ofensa ao princípio do contraditório. E o nosso último ponto, aqui que nós vamos abordar com vocês, é que no processo administrativo, pessoal, não há os efeitos típicos da revelia, né, como a gente sabe que tem aí no processo civil, tá? Então, qual que é a principal implicação disso no processo administrativo? Que o desatendimento da intimação não implica, né, o reconhecimento da verdade dos fatos, correto? No processo civil a gente sabe que sim, né? Se aí a pessoa não contesta, mesmo que não seja mesmo que ela apresente a contestação, mas a contestação dela seja uma contestação parcial, os pontos que ela não contestou, admite-se aí, né? Tem algumas exceções que não cabe a gente aqui nesse curso ficar discorrendo sobre isso, mas em regra os fatos não impugnados, eles vão ser considerados verdadeiros. No processo administrativo, isso não tem aplicação, correto? Então, isso é importante. Então, se vier uma pergunta, no processo administrativo, há os efeitos típicos da revelia, ou se o interessado não atende à intimação, há os efeitos da revelia, há o reconhecimento da verdade dos fatos? Não, tá? Não há esse reconhecimento. Bom, pessoal, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês hoje nesse tema. Espero que todos tenham compreendido. Ficamos aí à disposição e até a próxima aula. Um grande abraço e até. Olá, pessoal, tudo bem?
Professor Ricardo de novo com vocês aqui, dando continuidade ao nosso curso extensivo para o Ministério Público Federal, matéria de Direito Administrativo, e vamos continuar aí seguindo nos pontos relacionados ao processo administrativo, né? Hoje nós ingressaremos basicamente nas fases do processo, ou seja, como que o processo se desenrola até a decisão final. Então, para dar início à nossa aula, vamos lá. Como vocês sabem, esse procedimento ele se aplica a todos os processos no âmbito federal, né? Caso, novamente, haja aí uma lei específica, o procedimento ele se aplica de forma subsidiária, né? Nós temos isso, por exemplo, no caso do CPC, que ele tem uma aplicação subsidiária aí, em várias ocasiões, né? Então, o procedimento ele estará instaurado mediante portaria do órgão responsável. Como nós já vimos, né, a instauração ela pode ocorrer tanto por provocação do interessado ou de ofício, né, um famoso impulso oficial, decorrência aí do próprio princípio da autotutela que rege a administração pública, né? O interessado também, como nós vimos, eles podem ser tanto pessoa física como jurídica que atua em nome próprio ou que possa ser afetado aí pela decisão, tá? Em situações excepcionais, pessoal, a lei prevê que a provocação seja feita verbalmente. Então, ou seja, a regra é que a provocação, né, o início, seja feito por escrito, tá? Ainda em decorrência desse princípio da oficialidade, a produção de provas, né, no processo administrativo, ela pode ser feita tanto pelo interessado, né, como nós vimos, como pela própria administração pública, né? Então, dessa forma, né, como corolário lógico aí do princípio do impulso oficial, o poder público ele pode realizar todas as provas necessárias à correta elucidação dos fatos, né, de ofício. Então, ele pode produzir provas documentais, provas periciais, provas testemunhais, né? E, obviamente, por imperativo constitucional, não se admite as provas ilícitas, né? Então, essas não são admitidas no processo administrativo. Porém, né, e o ônus da prova, como que ele é dividido? A gente tem aí um impulso oficial, então cabe à administração provar? Não, pessoal. O ônus da prova, embora haja aí esse princípio da oficialidade, o ônus da prova ele é distribuído entre as partes do processo, né? Então, o que significa isso? Que cabe aí ao interessado demonstrar todos os fatos por ele alegados, né? À exceção daqueles cuja prova, obviamente, se encontra em poder da administração pública, correto? Vamos supor aí um documento, um processo que transcorra numa prefeitura do município, determinado documento se encontre nessa prefeitura, numa repartição dessa prefeitura. Caberá aí à administração pública demonstrar aí esse fato, embora o fato tenha sido alegado, por exemplo, pelo interessado, tá? Também outro ponto importante, né, que cai bastante em prova, diz respeito à consulta pública, né? A consulta pública, pessoal, ela pode ser aberta, né, em determinados casos, para manifestação de terceiros, quando a matéria for de interesse geral, tá? Isso também já foi pergunta de prova. É importante destacar que o mero comparecimento, né, na consulta pública não confere, né, o seu comparecimento não confere por si só a condição, obviamente, de interessado do processo, né? Até por uma questão lógica, tá? Senão o processo ele poderia se tornar algo realmente infindável diante dos inúmeros interessados que poderiam surgir aí ao longo dessa consulta pública, né? Mas, embora não haja essa condição interessada, a administração deverá fornecer a resposta fundamentadamente, tá? Outro também instrumento de participação aí no processo diz respeito à audiência pública, né, quando houver a relevância na questão discutida. Isso a gente vê muito, inclusive em procedimentos do próprio Ministério Público Federal. Eu mesmo já participei, já convoquei audiências públicas, correto, quando você, no caso específico, era uma questão relacionada ao ingresso de haitianos, quando eu me encontrava lotado no interior do Amazonas. Foi aí realizada uma audiência pública, foram convidados várias entidades, pessoas físicas também, né, por exemplo, os próprios interessados. Então, houve essa participação em massa na audiência pública. Então, é um instrumento que também é cobrado justamente porque pode ser usado, né? A previsão dele está nos artigos 32 a 34
na nossa lei aí do processo administrativo federal, tá? O interessado, pessoal, ele poderá aí, na fase instrutória, né, ou seja, no curso da produção de provas, né, antes de proferir a decisão do processo, ele poderá juntar tanto documentos quanto pareceres, né? Então, a gente vê aí, por exemplo, fulano de tal é parecerista, tudo. Isso é um ponto que, às vezes, a pessoa pode apresentar esses pareceres, né? Você pega advogados renomados para dizerem, discutirem, falarem a conclusão, apresentarem uma argumentação que comprova o interesse da pessoa aí que o contratou, né? Então, esses pareceres são juntados, né? E as provas apresentadas pelo interessado, ele pode juntar qualquer uma. A gente viu, por óbvio, que não é possível, né, por imperativo aí constitucional, a juntada de provas ilícitas, né? Mas outras provas podem ser inadmitidas, né, pela administração pública. O que vocês acham? Pessoal, podem, né? Mediante decisão fundamentada, a administração pública pode recusar as provas apresentadas pelo interessado, não só provas ilícitas. Quais? Quando as provas são impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Tá? Isso, inclusive, também é utilizado em processo judicial, mas no processo administrativo cabe, por exemplo, uma prova impertinente. É uma prova que não tem nada a ver com o fato, né? Do mesmo jeito, uma prova desnecessária, vamos supor que o fato já esteja demonstrado, a própria administração pública já reconheceu, por exemplo, é uma prova desnecessária, correto? Então, até se atentem a isso. Embora os conceitos possam parecer semelhantes entre impertinente e desnecessárias, né, até se você for ver dentro do conceito de impertinência, há a desnecessidade, mas impertinência quer dizer a relação da prova com o fato, né? Desnecessária tem a relação com, basicamente, se a questão já está ou não devidamente comprovada ou afastada, tá? Ou provas protelatórias, né? Também podem aí ser afastadas pela administração pública mediante decisão fundamentada, tá? E na hipótese em que a prova estiver em poder de terceiros, como que se deve proceder? Bom, pessoal, esse terceiro ele será intimado para sua apresentação, né? Não sendo atendida a administração, o órgão competente, se ele entender relevante aí a matéria, ele pode suprir de ofício essa omissão, né, para terceiros, não se eximindo de proferir uma decisão, né? Está previsão expressa aí, artigo 39, parágrafo 1, né? E se a prova essencial ao deslinde do fato, ele se encontrar em poder do interessado, né, e esse interessado for intimado aí pela administração para apresentar essa prova e ele não apresenta, qual que é a implicação? Vocês acham que o processo prossegue, não prossegue? Bom, nessa hipótese, pessoal, também é importante se atentar a isso, o processo será arquivado, tá? Não há aí o prosseguimento dos autos, o processo é arquivado, tá bom? Então, isso é importante. Isso, quem atua, por exemplo, em procedimentos para obtenção de benefícios previdenciários perante o INSS, isso é comum, né? Às vezes a pessoa era intimada para apresentar aí a carteira de trabalho, algum tipo de documento que comprove aí o período ou a condição de segurado, a pessoa não apresenta, o processo vai ser o quê? Ele vai ser julgado, o benefício não é negado, ele só não, o processo é arquivado, tá bom? E com relação ao parecer de órgão consultivo, vamos lá também, questão interessante. Em primeiro lugar, qual que é o prazo para a emissão desse parecer consultivo? Não vamos dizer aqui que o prazo é de 5 dias, eu sei que eu falei na última aula. Nesse caso, pessoal, o prazo será de 15 dias, correto? Salvo, mais uma vez, norma específica ou necessidade devidamente justificada e comprovada de extensão do prazo, né? Está previsto aí no artigo 42 da lei, tá? E a não emissão desse parecer, ele tem, né, alguma consequência? São duas, basicamente, as consequências que vocês devem memorizar, né? De um lado, se o parecer for obrigatório e vinculante, tá, o processo será paralisado, tá? Então, se vocês destacam aí, o obrigatório, vinculante, paralisado.
até a sua apresentação. Correto? E tem mais, pessoal, sem prejuízo também da responsabilidade de quem deu causa ao atraso. Então, vamos dizer que seja necessário um parecer consultivo, obrigatório e vinculante, né? A gente tem um prazo de 15 dias, esse processo não é apresentado por qualquer motivo que seja, né? Ou sem motivo, ou como a gente viu aí que o parecerista, o órgão, ele demonstra aí que vai ter que ser necessário mais prazo além dos 15 dias, né? Em qualquer das hipóteses, se o parecer for obrigatório e vinculante, o processo será paralisado, tá? E se, por outro lado, o parecer for obrigatório, mas não vinculante, quais são as consequências? Pessoal, o processo poderá prosseguir, não deverá, não é será paralisado igual na primeira hipótese, ele poderá prosseguir, inclusive com a decisão final, tá? Então, isso é importante, hein? Então, saber, na verdade, que além do parecer tem que ser obrigatório, óbvio, mas as diferenças mudam na questão de ser vinculante ou não e na questão da obrigatoriedade ou não da decisão, tá? Porque no primeiro caso ele será paralisado e no segundo caso ele poderá prosseguir, mas ele poderá também ser paralisado, né? Fim das instruções, as partes terão 10 dias para a apresentação das suas manifestações, né? E também outro ponto interessante é que, assim como nos processos judiciais, o processo administrativo ele permite a adoção de providências acautelatórias, né, para resguardar aí, né, e nesse caso, inclusive, haverá um diferimento do contraditório, uma postergação, ou seja, as medidas serão adotadas e, posteriormente, você verá e será exercido o contraditório, né? Em quais hipóteses? Em caso de risco iminente, a administração pública poderá adotar providências acautelatórias sem a prévia manifestação do interessado. Isso está previsto expressamente no artigo 45, tá? Então, poderá aí adotar essas medidas, como o pessoal usa, né, a expressão que também é usada bastante, inaudita altera pars, ou seja, sem a manifestação da parte contrária, sem a manifestação prévia da parte contrária, né? Essa prévia é importante, por quê? Porque haverá a manifestação da parte contrária, mas essa manifestação será posterior à adoção dessas medidas cautelares, né? Aos interessados, um direito também previsto aí, é garantido o direito de vista do processo e obtenção de certidões ou cópia dos dados e documentos, né, que integrem, né, ressalvado, obviamente, as hipóteses de sigilo. Então, por exemplo, um procedimento administrativo fiscal, a pessoa, por exemplo, pode não ter direito ao acesso ao sigilo fiscal ou ao sigilo bancário de terceiros que estejam ali. Ela pode obter alguns dados do processo, mas determinados pontos não serão acessados justamente em decorrência desse sigilo. Está previsto no artigo 46. Então, a decorrência, basicamente, dos princípios, tanto da publicidade quanto o famoso direito ao acesso à informação aí, né, que a gente está vendo cada vez mais crescendo e sendo utilizado, né? A administração pública, concluída a instrução, ou seja, colhida todas as provas e as manifestações das partes, qual que é o prazo que ela tem para julgar? 30 dias, tá bom? E esse prazo ele poderá ser prorrogado, né, uma vez só, né, e por igual período, desde que justificadamente. Então, são 30 mais 30, desde que haja uma decisão justificando essa prorrogação por uma vez. E, por fim, pessoal, se o órgão de instrução ele não for competente para emitir a decisão final, né, a gente sabe que isso é possível, né, a gente sabe que, às vezes, dentro da administração pode ocorrer isso, toda a colheita de a instrução probatória perante o órgão, mas ele não é competente para a decisão final. O que será feito? Esse órgão elaborar um relatório, né, indicando, obviamente, o pedido inicial, o conteúdo das fases dos procedimentos e formulará uma proposta de decisão. Tá bom? Ele não dará a decisão, ele formulará uma proposta de decisão. Então, um caráter opinativo aí, objetivamente justificado, né? E para o órgão competente aí para o julgamento do feito, correto? Que aí esse órgão será o responsável e adotará as decisões, a decisão cabível.
Bom, pessoal, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês relacionados às fases do processo administrativo. Espero que todos tenham compreendido, né, concatenamente, alguns pontos aí, como eu falei, consulta pública, audiência pública, dei uma lida nos artigos, né, lembrar da questão do contraditório, medidas cautelatórias, os prazos, como que se dá a instrução, a instauração, são matérias realmente importantes aí, são cobradas nos concursos. Qualquer dúvida, me coloco aí à disposição para saná-los, para ajudá-los, e até a próxima aula. Um abraço a todos.